Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro com a Palavra de Deus. E para quem está conosco ao vivo hoje e cumprindo o nosso compromisso. Não tem feriado, não tem dia santo, é 2023 na Bíblia, todo dia. Se Deus quiser, assim permitir, nos der saúde, condições, forças, a gente vai em frente no nosso plano, nosso propósito, que é juntos lermos a Bíblia toda em um ano. Eu sei que às vezes, por causa de algum compromisso ou outro, você de repente não conseguiu estar todos os dias certinho, faltou um, mas aí você foi lá e correu e acompanhou ou assistiu 2 capítulos no mesmo dia e resgatou, enfim. O importante é que em um ano você também complete, tá? Que a gente chegue no final do ano todos podendo com consciência dizer, conseguimos, lemos a Bíblia toda neste ano. Aí eu vou enviar para você o certificado de conclusão. Quem entrou depois, talvez já tem muitos capítulos para trás, então você vai ter que continuar mais um pouquinho. Quando chegarmos em dezembro, final de dezembro, concluímos a leitura, aí você vai precisar seguir mais alguns dias até você concluir. Aí quando você concluir, você vai entrar em contato comigo e eu vou te enviar o certificado. Tá certo? Então, vamos em frente. Bom, hoje é o dia de número 159 do nosso plano de 365 dias. Nós vamos ler 1 Crônicas, a partir do capítulo 21. Olha o quanto nós já avançamos, hein? Na Bíblia. Fora o Novo Testamento, que nós já lemos os Evangelhos, já lemos Atos, já lemos Romanos, 1 Crônicas 21. Quando concluirmos aqui a história do povo hebreu, nós vamos voltar lá no Novo Testamento e vamos ler a carta aos Hebreus, para fechar essa parte, tá? Do plano. Depois a gente segue. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, por esse encontro com a Tua Palavra, por esse clube de leitura, pela saúde e pela força que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, Senhor. Rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, versão BKJ, King James, de 1611. 1 Crônicas 21, versículo 1. É uma história já conhecida também por nós, porque já foi relatado lá no livro dos Reis, mas aqui tem alguns detalhes. Vamos lá. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Então, nós já vimos isso lá no livro de Reis, essa cena, né, quando aconteceu, e por permissão do Senhor, como nós já lemos lá. Então, incitou Davi a enumerar Israel, levantar um censo, contar quantos ele tinha, com quem ele podia contar, qual era o número do exército dele. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide e enumerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas, meu senhor e rei, não são todos os servos do meu senhor? Por que então meu senhor requer esta coisa? Por que será ele a causa da transgressão para Israel? Então Joabe ainda deu um toque, né? Para Davi. Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi, e todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que empunhavam da espada.
Então, 1.100.000 mais 470, 1.570.000, né? Porém, Levi e Benjamim, ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. Então, quando Joabe contou Israel, Judá, aí vocês se lembram que tem aquela outra parte do Jordão, né? Que é Benjamim, Levi e a meia tribo de Manassés. Quando Joabe contou e viu que tinha 1.100.000, 470.000, ele até parou. Falou, é muita gente. É muita gente. Para que Davi queria saber disso? Porque agora Israel vai estar confiante no que tem, no seu número. Quando Davi começou, era ele só. Se ajuntaram com ele na caverna 400 homens, depois mais 200. Davi, com esses poucos homens, venceu exércitos numerosos, porque o Senhor era com ele. Então, para que Davi quer saber quantos tem? Para que numa próxima batalha ele fique mais tranquilo? E dizer, quantos vem aí? Ah, tá vindo 200.000 contra você, Davi. Ih, nós temos 1 milhão e mais de 1,5 milhão. Pode vir. Entendeu? Que a confiança de Davi, de todo Israel, desviaria da soberania do Senhor, estaria apegada ao que se vê, ao que se sabe, ao que se ouve. Então isso foi abominável aos olhos de Joabe, o capitão, e também desagradou ao Senhor. E Davi disse a Deus, pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e conta a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-lo a ti. Escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-lo a ti. Assim Gade veio até Davi e disse a ele, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade, estou em grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão do homem. Então, das 3 coisas, Davi escolheu a última, né? Que é a peste, que é a espada do Senhor. Ao invés de guerras contra si, de ter que fugir da espada, de ter que cair na mão dos homens, ele falou, escolho cair na mão de Deus, porque ele é muito misericordioso. Ele vai saber o que fazer. Versículo 14. Assim, o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía, basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu os olhos ao Senhor e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus, não sou eu quem ordenou que o povo fosse enumerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi,
que Davi deveria subir à eira de Ornã, o jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor, e Ornã volveu-se e viu o anjo. E ele, com os seus 4 filhos, se esconderam. Ora, Ornã estava joeirando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã ouviu Davi e saiu da eira, e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: toma para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimento, tudo te dou. E o rei disse a Ornã: não, mas verdadeiramente compra-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu. Para o Senhor tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim Davi deu a Ornã, pelo lugar, o peso de 600 shequels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor. E ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. Porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada, estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir adiante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Vamos para o capítulo 22, é mais uma leitura, narrativa, informativa, histórica. Então, Davi disse: esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunisse os estrangeiros que estavam na terra de Israel e colocou pedreiros para talharem pedras trabalhadas para edificar a casa de Deus. E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões e para as junções, e bronze em abundância, de peso imensurável, também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, o meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim Davi preparou sobejamente antes da sua morte. Depois chamou Salomão seu filho e o incumbiu de edificar uma casa para o Senhor, Deus de Israel. E Davi disse a Salomão: filho meu, quanto a mim, esteve à minha mente edificar uma casa para o nome do Senhor meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: tu tens derramado sangue em demasia e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens vertido muito sangue sobre a terra à minha vista. Eis que te nascerá um filho, que será um homem de repouso, e eu lhe darei repouso por todos os seus inimigos em redor, porque o seu nome será Salomão, e eu darei paz e quietude a Israel nos seus dias. Versículo 10. Ele edificará uma casa para o meu nome, e será o meu filho, e eu serei o seu pai, e estabelecerei o trono de seu pai. E estabelecerei o trono do seu reino para sempre, sobre Israel para sempre. Já eu respondo, tá? Os comentários. Deixa eu focar aqui na leitura, eu vou responder, tá? Aguenta aí. Bom, então até aqui veio a mente de Davi ao coração, construiu o templo, você já conhece a história, mas Deus disse para ele através do profeta que não seria ele, que seria o seu filho. Porém, Davi, antes de morrer, ele preparou tudo. Preparou os pedreiros, preparou o bronze, preparou ouro, prata, você vai ver. Ele deixou tudo preparado.
chama Salomão e dá as instruções quanto a isso. Versículo 11. Agora, filho meu, o Senhor seja contigo e prospera, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele tem dito acerca de ti. Somente o Senhor te dê sabedoria e entendimento, e te dê incumbência acerca de Israel, para que possa agradar a lei do Senhor teu Deus, e tu prosperarás, se atentares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor incumbiu a Moisés a respeito de Israel. Sê forte e de boa coragem, não temas, nem fique artudido. Agora, eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor, olha só, 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro sem medida, porque é em abundância também. Porque é em abundância, o bronze e ferro sem medida, porque é em abundância. Também madeira e pedra tenho preparado, pode aumentá-los. Então, eu vou deixar já preparado ouro, prata, bronze em abundância, madeira e pedra, pode aumentá-lo, pode conseguir mais. Além disso, há contigo em abundância talhadores e trabalhadores de pedra e madeira, e toda sorte de peritos para toda forma de trabalho. Do ouro e da prata e do bronze e do ferro não há número. Levanta, portanto, e esteja em ação, e o Senhor esteja contigo. Davi também ordenou todos os príncipes de Israel para ajudar Salomão, o seu filho, dizendo: Não está o Senhor, vosso Deus, convosco? E não tem ele dado repouso em todos os lados? Porque ele tem dado todos os moradores da terra na minha mão, e a terra está subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, aplacai o vosso coração e a vossa alma, e buscai o Senhor vosso Deus. Levantai-vos, portanto, e edificai o santuário do Senhor seu Deus, para trazer a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor. Vamos para o capítulo 23. Sandra Maria perguntou: por que o povo teve que pagar pelos erros de Davi? Então, porque nós estamos em um período de revelação progressiva. Deus está se revelando ao seu povo, doutrinando o seu povo, ensinando o seu povo. Tudo fazia parte de um propósito, de um plano de Deus. Hoje, nós só sabemos disso porque Deus permitiu que isso acontecesse. Hoje, nós só sabemos que Davi errou em atribuir a força, o poder, a garantia das vitórias na soma do que ele tinha, porque ele deveria ter continuado confiando somente em Deus por causa do que aconteceu. Então Deus vem se revelando de forma progressiva. O tempo da velha aliança, do velho concerto, a Bíblia diz que era uma sombra que projetava para a nova, de como seria na nova. Então essas leituras, elas nos ajudam a entender como deve ser o nosso comportamento diante de Deus e como que Deus tratava o seu povo, como que Deus quer ser tratado. Então, este fato permitido por Deus, pela soberania dele, e aí a gente não deve entrar em promenores, né? Em promenores, é bom, é sábio da sua parte perguntar, mas promenores não tem como a gente entrar. Se formos entrar em promenores, é bem provável que aquelas 70.000 pessoas estavam no erro também, porque isso aconteceu no tempo de Moisés, só morria quem estava no erro, então Deus exercia juízo sobre o povo. Vai saber o que essas 70.000 pessoas estavam fazendo em um estudo mais profundo, né? Não é o objetivo aqui, o objetivo é apenas a leitura para interpretar o texto, mas em um estudo mais profundo sobre isso, eu falo inclusive sobre a região que isso aconteceu, o local que isso aconteceu, e o estudo aponta que essas pessoas eram as pessoas que estavam mais longe do sagrado, mais longe do local onde se fazia o correto. Atingiu as pessoas que estavam no erro. Mas isso aí é um estudo mais profundo, precisa olhar para a geolocalização, alguns estudos à parte, tá? Mas aí isso fica para a sala de aula, é para quem gosta de teologia, tá?
Mas resumindo aqui para você entender o texto, revelação progressiva. Tudo que estava acontecendo no passado era Deus se revelando aos poucos, doutrinando e ensinando o povo. O que a gente traz para hoje? Deus é soberano. Confie na provisão dele. Você pode ter 1 milhão na sua conta. Sua conta bancária pode ter 1 milhão, como Davi tinha 1 milhão e mais de quase 2 milhões, porque ainda faltou contar as tribos que estavam para lá do Jordão. Mas até onde Joabe contou, 1.470.000. Mas ele deveria desprezar o número e continuar confiando em Deus. Você pode ter 1.470.000 na sua conta. Despreze o número e continue confiando em Deus. Porque esse 1.470.000, de repente, pode sumir. Como de repente veio uma praga e começou a matar. Mataram 70.000. Se Davi não se arrepende, não ouve a voz do anjo, que também falou com o profeta, para ele ir até a eira de Araúna, apresentar um sacrifício ao Senhor para aplacar a fúria do Senhor, então ele teria perdido tudo. Se em pouco tempo já morreram 70.000, imagina 3 dias, que era 3 dias de praga. Então o que o homem entende? Eu posso ter tudo, mas uma praga pode acabar com tudo. Veja o famoso criador da Apple, do iPhone. Morreu como? Em uma cama de hospital. E na sua carta, a sua última carta, a sua declaração naquele momento, é uma carta maravilhosa, tem na internet aí, depois você pesquisa, carta que o Steve Jobs deixou ao morrer. Ele fala que a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Olha o que ele falou, a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, muito, mas todo o dinheiro dele não poderia pagar para tirá-lo dali. Todo o dinheiro dele estava sendo investido para ele ficar ali em busca de um tratamento, de uma cura que ele nem alcançou. Morreu com aquela doença. Então, o princípio aqui é soberania do Senhor. Não atribua as suas vitórias a nada, a ninguém, as suas garantias sempre ao Senhor. É só um princípio, tá? É uma revelação progressiva. Não vamos entrar em pormenores aqui. Em estudo, até aqui a gente entraria. 1 Crônicas, capítulo 23. Assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Vocês já sabem como aconteceu para ele fazer Salomão rei. Isso foi contado na história dos reis. Um dos filhos queria usurpar o trono, aquela coisa toda, né? E Davi reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38.000, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros, e 4.000 louvadores ao Senhor, com instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar. Olha que interessante, né? Davi dividiu ali os turnos, colocou quantos iriam trabalhar na construção da casa e ainda selecionou ali quem seriam os cantores, né? Os louvadores, com instrumentos que ele fez, disse Davi. Que bacana. Versículo 6. E Davi os dividiu em classes, entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas foram Ledã e Simei. Os filhos de Ledã, o chefe foi Jeiel e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza e Jeús e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, portanto, eles estavam em uma apuração de acordo com a casa de seus pais. E os filhos de Coate, Amrão, Izar e Hebron e Uziel, 4. E os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e seus filhos para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele e para bendizer o seu nome para sempre. Então, de todos os filhos de Levi, Arão foi escolhido como o sacerdócio.
os que estavam responsáveis pelas coisas sagradas, ofertas queimadas, incenso, pão da preposição, azeite no tabernáculo, os outros para outras funções. Então, é o sacerdócio levítico vindo sempre da genealogia de Arão. Isso vai até Cristo, onde vem Cristo, que é um sacerdote de outro turno, não mais do turno de Arão. Por isso que ele tem autoridade para mudar a lei. Enquanto o sacerdócio fosse levítico através de Arão, eles teriam que continuar cumprindo tudo que Moisés determinou. Moisés disse que se levantaria outro, e esse outro é Jesus, que não vem da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Jesus vem da linhagem de Davi, da tribo de Judá. E até expliquei sobre isso em uma vigília que eu fiz há poucos dias. Inclusive, se você quiser assistir, está lá no meu canal do YouTube. Versículo 14. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe. E os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitíssimos. Dos filhos de Izar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isaías, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu, e não teve filhos, mas filhas. E os seus irmãos, os filhos de Quis, tomaram-nas. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, Jerimote e Jerimote, 3. Esses foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas. Eles não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço, porque pelas últimas palavras de Davi, os levitas foram contados de 20 anos de idade para cima, porque o seu ofício era servir os filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas e no trabalho do serviço da casa de Deus, tanto no pão da proposição como na flor farinha para a oferta de carne, e para os bolos ázimos, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medida e tamanho, e para estarem cada manhã em pé, para agradecer e louvar ao Senhor, e de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos Shabates, nas luas novas, nas festas marcadas pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada continuamente diante do Senhor, e para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão e os seus irmãos no serviço da casa do Senhor. Então veja, essa era a função dos levitas, diferente de hoje, né? Atualmente, alguns adotam, né, como que eu posso falar? Esse nome, essa nomenclatura de levita, eu sou levita. Mas hoje, né, quando dizem eu sou levita, é restrito mais a ser um cantor, né? Tudo bem, não há problema nenhum, né, dar essa nomenclatura. Mas se fosse falar o que realmente é ser um levita no velho concerto, meu irmão, você acabou de ver aí o tanto de coisa, como ele deveria viver, como deveria ser a vida de um levita. Mas não vejo nada, né, demais uma pessoa, né, em uma divisão de igrejas determinar ali quem são os levitas, ou seja, os cantores, tudo bem, mas que não tenha essa coisa, eu sou um levita como era no tempo de Moisés, não, aí é diferente, e na verdade isso foi descontinuado, né, não é mais necessário que tenham levitas, porque hoje não tem mais templo, levitas trabalhavam no templo,
Hoje não tem mais templo, né? Pelo menos biblicamente falando, não, né? Vão construir templos por aí, né? Mas biblicamente falando, não. Inclusive o terceiro templo, né? Que aí vai ser já o anticristo. Mas isso é um assunto mais lá para frente. 1 Crônicas, capítulo 24. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu, tanto Zadok dos filhos de Eleazar como Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo os seus ofícios no seu serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar. Eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 17 chefes da casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa de seus pais. Assim, eles foram divididos por sorteio. Um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. E Semaías, o filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-lhes diante do rei e dos príncipes, e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante dos chefes dos pais dos sacerdotes e levitas, uma casa principal sendo tomada para Eleazar e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte caiu para Jeoiaribe, e a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, e a 11ª para Eliasibe, e a 12ª para Jaquim, e a 13ª para Upá, e a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, 18. A 23ª para Delaías, a 24ª para Maazias. Estas foram as suas incumbências no serviço, por vir na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, acerca de Reabias. Dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jaquimeão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. Os filhos de Mica foi Issias, dos filhos de Issias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari por Jaazias, Beno e Soão, Isakur e Ibri. De Mali vieram Eleazar, que não tinham filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel, também os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo a casa dos seus pais. Estes, como seus irmãos, filhos de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, e dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão mais moço. Vamos para o 25, que é o último capítulo de hoje. Versículo 1. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios, com símbolos, e o número dos trabalhadores segundo seu serviço era. Então veja, desculpa, tá, gente? Mas tá meio ruim a garganta.
Então veja aqui, ó, aquela questão de profetizar entrando mais uma vez para a gente entender que existem sentidos. Profetizar é anunciar a palavra do Senhor. Não está ligado a revelações, né, a previsões do futuro. Olha só, nesse sentido, nesse contexto. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e Renã e de Gedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos. Então, eles falariam da palavra através da música. Entende? Então, eles anunciariam a palavra, eles profetizariam através da música, com harpas, com saltérios e com símbolos. E o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Azarela, os filhos de Asaf sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Gedutum, os filhos de Gedutum, Gedalias, Izeri e Jesaías, Azabias e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai, Gedutum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Remã, os filhos de Remã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses eram os filhos de Remã, o vidente dos reis nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estiveram debaixo das mãos do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei, a Asaf, Gedutum e Emã. Então, o número deles com os seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 285. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto pequeno como grande, tanto mestre como discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e filhos eram 12, a terceira para Jacor, ele e os seus filhos e os seus irmãos eram 12, a quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12, a quinta para Netanias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a sexta para Buquias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12, a oitava para Jesaías, ele, os seus irmãos e seus filhos eram 12, a nona para Metanias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a décima para Simei, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a undécima para Azarel, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a duodécima para Abazias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 13ª para Subael, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 15ª para Jerimote, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12, a 16ª para Hananias, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 18ª para Hanani, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 19ª para Malote, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 21ª para Otir, ele, os seus irmãos e seus filhos eram 12, a 22ª para Gidalte, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12, a 23ª para Maaziote, ele, os seus irmãos e seus filhos eram 12, a 24ª para Romante Ezer, ele, os seus filhos e seus irmãos eram 12. Pronto. Temos que ler a Bíblia toda, não vamos pular nada, hein? Vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje, amanhã a gente segue. Um abraço, fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.